é servidores públicos versus empregados públicos. Qual é a semelhança que existe entre um empregado público e um servidor público? Qual é a semelhança? Porque ambos têm a nomenclatura públicos. Por quê? Porque ambos conquistaram seus cargos ou empregos através de um concurso. Em primeiro lugar, é essa a realidade. Problema. Na década de 70, entrar no Banco do Brasil, depois Banrisul, Caixa Econômica Federal, era um mega status. Hoje não é mais. Por quê? Porque todas as pessoas concursadas de bancos públicos no Brasil não são servidoras públicas, são empregadas públicas. E quem é empregado público é regido por uma lei chamada de CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E quem é regido pela consolidação das leis trabalhistas, infelizmente, em regra, não adquire a melhor coisa que um servidor pode adquirir. Que é o que, pessoal? É a estabilidade. Na verdade, essa é a grande diferença que existe. Então, o que aconteceu? Por causa justamente dessa diferença de comportamento, atualmente os bancos públicos pagam, em regra, péssimas remunerações. Na verdade, que mega status tem em dizer que tu é um funcionário do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Banrisul, se em regra tu entra ganhando um pouco mais do que R$1.000. Não estou falando em penduricalhos. Servidor público não. Servidor público tem outras possibilidades. Então, como eu tenho um lapso breve para me comunicar com vocês, eu gostaria justamente de fazer uma explanação para que vocês possam entender algo extremamente importante. As pessoas que prestam concurso público, elas podem receber 4 nomenclaturas diferenciadas. Primeiro, se eu optar pela carreira militar, eu vou ser chamado de militar. Vai existir militares concursados nos 26 estados brasileiros, no Distrito Federal e na União. Certo? Não quero carreira militar, quero carreira civil. Tudo bem. Se eu quiser carreira civil por intermédio de concurso público, eu poderei receber outras 3 nomenclaturas. Primeira, agente político concursado. O que é um agente político concursado? É uma pessoa que prestou um concurso público para um cargo extremamente relevante, um cargo extremamente importante, como um auditor substituto de conselheiro de Tribunal de Contas, um juiz, um promotor de justiça, um procurador da República. Essas pessoas são chamadas de agentes políticas concursadas. Existem agentes políticos que não são concursados. Quem? Os próprios políticos. Um prefeito, um vereador, um secretário municipal, um ministro de Estado. Agora, dos 100% das pessoas que prestam concurso público, 90% delas será chamada de servidor público ou empregado público, que é justamente o tema da nossa palestra. Mas e daí? Qual é a semelhança que existe entre servidor e empregado? Já disse para vocês, ambos conquistam seus cargos e empregos por intermédio de um concurso. Tudo bem. Qual é a lei que vai reger os empregados públicos e qual é a lei que vai reger um servidor público? Essa lei é chamada de regime jurídico. O que é um regime jurídico? Regime jurídico é uma lei que vai falar sobre os direitos, ou seja, o que as pessoas concursadas poderão fazer, sobre os deveres, quais serão as obrigações, os encargos das pessoas concursadas, também, o que mais? As suas proibições, o que as pessoas concursadas não poderão fazer e as suas responsabilidades. Ou seja, se elas não respeitarem tudo isso, como é que elas serão punidas? Tudo isso está escrito numa lei. Que lei? Essa lei pode ser chamada de CLT ou essa lei pode ser chamada de estatuto. Se nós estivermos diante da CLT, no edital de um concurso público estará escrito: as pessoas aprovadas neste concurso serão regidas pelo regime jurídico seletista. Isso quer dizer que todas as regras tratando dos direitos, deveres, proibições e responsabilidades das pessoas estarão descritas numa lei chamada de CLT. Uma lei mais do que sexagenária, uma lei da época do governo Vargas, na verdade, Decreto-Lei número 5452, homenageando o Dia do Trabalho, do dia